Porque todo começo de ano você promete que vai ser diferente, mas alguns meses depois, todo ano é aquela história, né? Agora vai! Chega no final do ano, não foi. E o porquê que isso acontece? Porque antes das metas, vem o seu emocional. Antes das metas, você precisa entender os seus padrões e as suas crenças que te sabotaram até aqui. Se todo ano esse ciclo se repete de janeiro, vamos lá, vamos fazer meta, vamos traçar os objetivos, e no final do ano você olha para trás e vê que você não realizou nem 1% ou realizou muito pouco daquilo que você gostaria, você concorda comigo que aqui existe um padrão? E você concorda comigo também que não adianta você só traçar metas e mudar a forma, os seus comportamentos e construir hábitos? Primeiro você precisa entender a pessoinha que está desenvolvendo esses hábitos. É um pouco de fantasia, um pouco de energia, um pouco de entusiasmo. Agora eu vou aproveitar o início do ano e vou fazer as coisas acontecerem. Isso, com o perdão da palavra, é um pouco de hipocrisia, porque não é preciso um novo ano para você mudar. A vida é cíclica. Todo novo dia é um novo ciclo. Então, se você literalmente quisesse mudar, você pode mudar janeiro, fevereiro, março, dezembro. Não é sobre o começo, meio ou o final do ano. Isso é ilusório. É um pouco também da cultura social, né? De que um ano novo, então agora vai. Um ano novo, novas metas. Tá tudo bem você usar essa troca de ciclo, né? Tão profunda que é a virada do ano. Talvez trazer novas energias, mas se você sempre usa esse ano novo para traçar as metas, mas não tem a mudança, então você está se iludindo, você está fantasiando, né? Você está entrando ali na energia da manada de, bom, novo ano, vamos lá, agora vai acontecer. Mas se a mudança não está acontecendo, você precisa parar de fantasiar e entender o que está fazendo com que você não mude nada quando chega o final do ano. Olá, meu nome é Juliana Bueno, eu sou psicanalista, taróloga e utilizo o tarô como ferramenta de autoconhecimento. Já se inscreve no canal, se esse vídeo já está fazendo sentido para você, deixe seu like. A maioria dos seus planos, das suas metas, falham porque você tenta mudar o comportamento sem olhar para o inconsciente. Então, é claro que sempre que a gente tem um novo objetivo, uma nova meta, a gente vai ficar animado em colocar isso no papel, em traçar até mesmo uma rota. O que eu preciso, quantas vezes por semana, o que eu vou fazer todo dia, quem pode me ajudar. Mas a questão é, a pessoa, quem você está no momento que você traça essas metas, será que realmente está pronto para executar? Eu vou dar um exemplo assim simples, né? O emagrecimento. Eu quero emagrecer. Então agora, janeiro, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou começar a praticar atividade física, de repente eu contrato um personal, um nutricionista, e eu não estou dizendo que isso não é importante, é sim importante. Mas o ponto é, ainda que você tenha essa ajuda da mudança de hábito, se você não transformar a sua mente, que hoje é uma mente gorda, em uma mente magra, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Você vai fazer 1 semana, 2 semanas, na terceira você já vai começar a falhar, na quarta você vai falar, o quê? Isso aqui não é pra mim. Eu mesma, muitas vezes, não foi uma, não foram 2, foram várias vezes, fechava pacote de academia anual, no mínimo semestral, e eu não chegava a completar nem um mês de constância. Por quê? A Juliana que determinava essa mudança de hábito, emocionalmente falando, era a mesma, que tinha, por exemplo, a comida como uma forma de alívio, como uma forma de acolhimento, como uma forma de amor. Então, se eu estava ansiosa, eu ia procurar comida. Se eu estava estressada, eu ia procurar comida. Se eu estava triste, eu ia procurar comida. Então, ainda que eu mudasse a quantidade de vezes que eu ia para academia, ainda que eu seguisse uma dieta, eu não consegui o quê? Ser constante. E acredite, não existe milagre. Mas se eu tiver que te dizer um ingrediente fundamental para que você alcance os seus objetivos, é a constância. Não é sobre intensidade, fazer demais, então vou passar fome, vou treinar 2 horas por dia. Não.
Se você fizer todos os dias, um pouquinho por dia, a mudança vem. Só que a constância, ela não é possível quando você não olha os seus padrões. Você não tem como ter novos resultados sendo a mesma pessoa. A gente ouve falar muito, né? É loucura você querer novos resultados fazendo as mesmas coisas. De fato, você não vai emagrecer se você continuar sendo a pessoa que fica no sofá assistindo televisão e não se exercita. Mas isso também você não vai ter novos resultados se você continuar tendo a mesma mentalidade. É por isso que você precisa olhar para a base das suas crenças, que são os seus traumas. Você precisa olhar para o significado das suas crenças. Você precisa entender porque até aqui você fez o que fez, você foi quem foi. Mudar essa raiz, entender o que está no inconsciente, para a partir disso, então, conseguir executar as suas metas com constância. Lembre-se sempre disso. Antes das metas, vem o emocional. Considerando uma mente magra e uma mente gorda. Juliana, o que é isso? São os padrões e a forma que a gente enxerga a comida. O significado que a gente dá à comida. Então, por exemplo, como eu sinalizei aqui, para mim comida era conforto. E por que comida era conforto? Porque lá na adolescência eu sempre fui muito tímida. Então, ao invés de eu procurar pessoas, até para os meus amigos, era muito difícil eu falar como eu me sentia, por que eu estava me sentindo. Tinha muita vergonha, eu era muito insegura. Então, toda vez que eu tinha ali uma questão emocional que estava me gerando desconforto, era para comida que eu corria, era para guloseima que eu corria. Então, foi se construindo esse sinônimo de que comida era conforto. A minha mãe sempre trabalhou e eu ficava com a minha avó. Desde pequena eu ficava com a minha avó. E a minha avó, tudo que eu queria, ela fazia. Avó, faz um bolinho de chuva. Ela podia até brigar, mas ela fazia. Avó, queria um bolinho de cenoura. Ela fazia. Avó, sabe aquele bolinho de espinafre? Sempre foi assim. Então, comida, afeto. O que é ter uma mente magra? Um exemplo. Olhar para a comida como nutrição. A comida tem o papel de nutrir o corpo. Existem memórias afetivas que a gente vai conectar à comida? Sim, mas quando a comida vira um afeto, quando a comida vira o sinônimo de amor, eu tenho um problema. Por quê? Neste lugar eu vou ter uma mente gorda, porque eu vou preferir comer do que manter uma disciplina. Eu vou preferir comer do que fazer o que precisa ser feito. Só que percebe que isso é inconsciente. Você não vai falar, não, eu quero uma mente gorda e por isso que se dane a minha dieta. Eu quero uma mente gorda, então vou ser consistente aqui por umas 3 semanas e na 4ª eu vou desistir. Não, são padrões automáticos. Para mim é claro que a comida sempre foi afeto, principalmente por essa conexão que eu tinha com a minha avó, por conta da minha jornada de autoconhecimento. Minha avó fazia tudo, o leitinho que eu queria, do jeito que eu queria. Inclusive eu me recordo assim da minha mãe contando, que às vezes eu pedia as coisas, um leite pra ela, e eu falava, mãe, mas faz igual a avó faz, que é bem mais gostoso, é bem mais quentinho, é bem mais docinho. Então tinha essa coisa do afeto, do amor. Então quando eu, na adolescência, na vida adulta, me sentia sozinha, para onde eu ia? Para a comida. Essa é uma mente gorda, que tem significados da comida distorcidos. Por quê? Comida só tem um único papel: nutrir o nosso corpo. E eu sei que pode parecer impossível, mas sim, é possível você celebrar conquistas sem precisar necessariamente comer. É preciso você ter momentos com a família sem necessariamente ter a comida como um foco principal. Eu sei que aqui a gente vai numa camada mais profunda e provavelmente você pode inclusive estar ouvindo isso e discordando. Mas a realidade é que quando a comida tem o principal foco, o principal objetivo a priori, é porque você está na mente gorda. Se você está na mente gorda, é porque lá na infância, desde a infância, foram se construindo significados aonde a comida era amor, era afeto, era prioridade ou até mesmo proteção. É importante eu ressaltar uma coisa aqui. Tô dando exemplo do emagrecimento, que toda mulher tem uma questãozinha ali com peso, né? Ou pelo menos a maioria. Mas isso não é só sobre o emagrecimento. Isso é sobre os seus padrões da vida amorosa. Isso é sobre a sua dificuldade de prosperar no quesito dinheiro. É sobre a sua dificuldade de crescer como profissional. Porque, por exemplo, se você tem uma mente de escassez, ou seja, se você cresceu ouvindo que tinham coisas de rico e coisas de pobre e você era pobre, por mais que você se dedique, dificilmente você vai conseguir prosperar. Sabe por quê? Porque está instalado em você que você é pobre. Um outro exemplo do emagrecimento. Criança gordinha saudável. Mesmo que você, quando adulta, queira emagrecer, dificilmente você vai conseguir. Por quê? Você vai se olhar no espelho, vai se ver magra. O que está inconsciente aqui?
Tô doente, porque gordura é sinônimo de saúde, percebe? Como um profissional, se você cresceu ouvindo que você é incompetente, que você é incapaz, vamos supor assim, você quer entrar numa vaga da prefeitura, aí você estuda para passar no concurso, cara, você tem know-how, você tem conhecimento, você tem habilidade, só que todas as provas que você faz, você não consegue passar. Por quê? Você cresceu ouvindo que você era incompetente, então como você vai prosperar e ter sucesso na sua vida profissional? Entende? O que está no nosso inconsciente não é só sobre a comida, é sobre tudo. Qualquer situação da sua vida, seja ela qual for, eu quero te convidar a parar para refletir nesse momento. O que é mais confortável para você hoje? É o seu corpo? É o seu relacionamento? É a sua relação com o dinheiro? É a sua carreira profissional? O que está te pegando? O que está te incomodando? Você precisa olhar para o teu inconsciente, porque o que está registrado lá é o que está te levando para esse momento hoje de desconforto e insatisfação. O melhor caminho para você acessar esse inconsciente é o autoconhecimento. Mas isso pode ficar ainda melhor, porque há várias formas da gente viver o autoconhecimento. Você pode viver o autoconhecimento através de um livro de autoajuda, você pode viver o autoconhecimento através da terapia tradicional, mas o plus que eu quero trazer aqui para você é quem? O tarô terapêutico. Por quê? Quando a gente vive o autoconhecimento, vamos dizer assim, nos métodos tradicionais, nós vamos precisar ali de um tempo interrogando a nossa história, compreendendo a nossa história, refletindo sobre a nossa história, para ir conectando os pontos. O tarô vem como exatamente esse recurso que vai conectar mais fácil. Ele mostra pra gente, através da representação dos arquétipos, o que está no inconsciente, o que isso representa. Por exemplo, temos aqui uma questão da vida profissional e a gente traz o tarô para dar clareza. Puxa, eu estudo e não consigo um trabalho melhor, ou eu me dedico e não consigo uma promoção. Aí a gente traz o tarô e o tarô traz ali, sai o imperador, que é um arcano que fala muito do controle, ou que pode trazer pra gente questionamentos sobre a relação com o pai. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a relação com o pai, o que a gente pode entender? Que você provavelmente não recebeu a segurança que precisava para verdadeiramente confiar na sua capacidade profissional. Pai tem um papel de ser seguro, de mostrar o mundo, de falar, vai lá, você dá conta e se você não der, eu tô aqui para te ajudar. Se faltou pai, existe grandes chances de você ter uma dificuldade grande de crescer profissionalmente. E às vezes, na terapia tradicional, a gente vai caminhar por vários caminhos até fazer essa conexão. Com o tarô, quando a gente traz ele para um atendimento, o que tá pegando? É a vida profissional. Vamos ver o que o tarô tem para nos dizer? A gente tira o arcano e vem o imperador, eu já sei as possibilidades dentro do que esse arquétipo representa que pode estar limitando você. E aí, claro, o tarô vai fazer milagre. Ele falou assim, é o imperador, então a relação com seu pai, pim, agora você vai prosperar. Claro que não, mas a partir do momento que a gente entende a raiz, a gente já pode trabalhar nela. Num processo tradicional, primeiro a gente vai precisar descobrir a raiz e depois trabalhar essa raiz. O tarô já mostra a raiz pra gente, é por isso que ele realmente traz luz para aquilo que tá escuro e facilita esse nosso processo. E aí, a partir do momento que o tarô nos dá essa clareza de qual é a raiz da sua limitação, automaticamente a gente já consegue traçar uma meta que não vai ser bloqueada pelos seus medos e pelas suas inseguranças. Entendemos a raiz, trabalhamos essa raiz, conseguimos já trazer ali recursos para evitar a autossabotagem, conseguimos trazer recursos que vão dar a segurança que você precisa para você conseguir ser constante e executar, conseguimos dar clareza para o que no ano anterior te fez não alcançar o objetivo e evitar que essa situação se repita. Então aí fica assim fácil de você traçar a meta e ir até o final e alcançar, porque a gente está tirando ali todos os obstáculos conscientes e agora, o mais importante, inconscientes que antes impediam você de alcançar a sua meta. Coloca para mim nos comentários como tem sido as suas metas de início de ano. Você tem se sentido realizada com a forma que você termina o ano? Vamos aproveitar janeiro, fazer essa reflexão e quem sabe fazer essa mudança para que esse ano saia do agora vai pro agora foi? Coloca para mim nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal e se fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa dessa reflexão. Feliz ano novo, que 2026 seja um
ano de muitas realizações e de concretização das suas metas.